Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do nosso Fluminense, é isso mesmo, nosso Flusão sempre é manchete aqui no Giro Resenha. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser sua voz. É isso mesmo, a gente não quer ser a voz de vocês, não. A gente quer dar a voz a vocês, é diferente. Aqui o objetivo do Resenha é ouvir vocês, repercutir sua fala e trocar ideia com vocês. Beleza? Então seja bem-vindo ao canal. Hoje tem muita notícia legal para dar para vocês aí do Fluminense. Tem notícia aí, né, dos principais periódicos tratando do mesmo assunto. É um assunto que eu posso dizer que é uma novela. Então você já sabe que novela que é essa, né? Eu não preciso nem falar. A maior novela do Fluminense, você sabe como é que é, né? Thiago Silva. A gente vai trazer a notícia dos principais periódicos aí sobre o Thiago Silva. Temos alguns complementos a fazer também. Mas é isso, vocês estão no canal Resenha Tricolor 1902. Pedir a vocês, antes de mais nada, aí, ó, que se inscrevam aqui no canal, que ative o sininho das notificações, que deixe o like, faça todo esse pacote youtubístico que é muito importante para valorizar nosso trabalho. Fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo é legal e distribui o conteúdo. Então, bora lá para o nosso Giro Resenha. Vai lá, produção. É isso aí, galera. Vamos lá para o nosso Giro Resenha, nosso giro de notícias do nosso Fluminense Futebol Clube. É isso mesmo, Fluminense Futebol Clube. A gente vai trazer para vocês aí a principal matéria que está movimentando as mídias tricolores, que é Thiago Silva. Isso mesmo. Eu prometi para vocês que eu não trago mais nenhuma notícia exclusiva sobre Thiago Silva, né? Porque eu tive uma notícia exclusiva do Thiago Silva no início da temporada, de que ele viria para a Recopa. O Fluminense já tinha acertado com ele essa condição, a gente tinha essa informação, mas em cima da hora ele acabou renovando com o Chelsea e não veio. Então, ele depende muito da vontade do Chelsea. Só que dessa vez, segundo os periódicos, né, não tem nenhuma exclusiva, e se tivesse também não ia dar, porque estou de saco cheio desse assunto, mas segundo os principais periódicos tricolores aí, dessa vez parece que é para valer. Por que parece que é para valer? Porque o Chelsea, dessa vez, não quer renovar o contrato do jogador. Então, ó, matéria do GE, vou botar na tela para vocês aí. Matéria do GE. Fluminense aguarda a liberação do Chelsea para avançar por Thiago Silva. Se for, voltamos à carga. Essa palavra do Mário Bittencourt. E aqui está dizendo aqui, após o diretor de planejamento, Fred, revelar que Mário Bittencourt conversa todos os dias com o Thiago Silva, foi a vez do presidente falar sobre interesse no zagueiro. E ele afirmou, caso não renove com o Chelsea da Inglaterra, o clube estará pronto para recebê-lo. E aí vem aqui uma fala do Mário, que abre aspas para ele aí, fala do Mário aqui, sou muito amigo do Thiago Silva, converso com ele sobre vários assuntos, e não só sobre o Fluminense. Neste momento não temos nada, mas temos um enorme desejo para que ele volte para casa. Pelo que a gente tem ouvido, o contrato dele com o Chelsea se encerra no meio do ano, e ele não renovaria. Eu creio que no Brasil a vontade dele seja de jogar no Fluminense. Assim que ele estiver liberado pelo Chelsea, voltamos à carga. Ele vai nos ajudar esse ano tão importante, afirmou Mário Bittencourt, o GE. Informação aí dele também. E aí tem mais aqui. Recentemente, Thiago Silva usou as redes sociais para compartilhar um post em que aparece trocando camisas com David Braz, zagueiro do Fluminense. Ele recebe o uniforme tricolor e presenteou o amigo com a do Chelsea. Então, assim, o Thiago Silva falando aí, tá? E tem outros periódicos aí, né? Aqui tem também essa fala aqui, ó. Não é de hoje que a expectativa do Fluminense é por retorno do Thiago Silva. Em fevereiro do ano passado, no dia que o Flu anunciou a contratação do Marcelo, Belly Silva, esposa de Thiago Silva, comentou uma publicação da sogra do lateral esquerdo alimentando um retorno. A gente se encontra no ano que vem, ou seja, nesse ano. Então, assim, galera, a novela continua, só que parece que dessa vez só se o Thiago Silva realmente não quiser vir para o Fluminense, porque o contrato dele com o Chelsea vai terminar. O Chelsea já disse que não tem intenção de renovar o contrato com ele, então tudo indica que o Thiago Silva vai ficar livre. Mas é aquela história, aí se aparece um outro clube inglês querendo contratar, dinheiro bom, vem para o Fluminense? Então, assim, eu particularmente não quero criar essa expectativa no torcedor, e vamos ver como é que vai ficar isso daí, vamos ver se realmente dessa vez o Thiago Silva vai vir para o Fluminense. Acho que seria uma excelente contratação, mas independente de qualquer coisa, eu queria dizer aqui uma coisa sobre o Mário, porque assim,
Qual é a diferença do trabalho que eu faço aqui para alguns trabalhos? Aqui a gente tem independência total. E independência total faz com que a gente tenha liberdade total para falar aquilo que a gente acha que tem que falar. Não tenho nenhuma benesse de dirigente. É meu compromisso com o torcedor do Fluminense, é um compromisso de falar o que eu penso, a verdade, e ouvi-los. Então, o que eu vou falar aqui, eu já abro também a possibilidade de vocês me criticar, ou até, claro, criticar, né, gente? Sem xingamento, sem desrespeito, né? Mas a mesma pegada que eu tenho para criticar quando o Mário faz coisas que eu acho errado, eu tenho para elogiar. E uma das coisas que eu tenho para elogiar é isso. O Fluminense hoje ele monitora seus ídolos. O Fluminense hoje ele faz questão de deixar as portas abertas para os grandes jogadores e os grandes ídolos. Até aqueles que não são grandes jogadores, o clube procura respeitá-los, né? Fazendo menções em aniversários e uma série de coisas. Então, o Fluminense de hoje é um Fluminense que respeita o seu passado. Isso daí a gente deve ao Daniel Cohen, que faz um trabalho importante no Flu Memória, e também ao presidente Mário Bittencourt. Tem coisas para consertar? Tem. Eu já falei da situação do Félix, né? Mas isso não é um problema que o Mário criou, é um problema que ele herdou e que ele pode resolver. Então, meu elogio aí a essa questão do Thiago Silva também. Tá? Dando sequência aqui, tem aqui uma renovação de contrato importantíssima, né, para o Fluminense aí. E aí a gente vai colocar na tela para vocês aqui, matéria do Netflu. Tá aí o homem, né? O Cauã Elias, já tá um homem, né? Era uma criança, até pouco tempo atrás, tive as imagens do Cauã Elias, era um moleque, né? E aí a informação, nesta quinta-feira, ou seja, no dia de ontem, a joia do Fluminense, atacante Cauã Elias, prorrogou seu vínculo com o clube das Três Cores. Nesse sentido, o novo contrato foi firmado até dezembro de 2029, o compromisso anterior até 2026. Vocês lembram que essa renovação dele com o Fluminense tinha sido feita no início do ano, ficou aquele imbróglio, né? Se o Fluminense renovaria ou não renovaria com o Cauã Elias. Vocês lembram disso? O que eu falei para vocês quando teve aquele imbróglio com o Cauã Elias em janeiro? Vocês vão lembrar ou não vão lembrar? Porque na hora de me atacar, vocês lembram da porra toda também, né? Mas na hora de vocês me dar uma moral também, um elogiozinho também, tem que me elogiar, porra. Lá em janeiro, pode pegar os vídeos aí, eu disse o seguinte: o Cauã Elias não queria renovar com o Fluminense até o fim de 2026. Ele queria uma renovação maior, né? Ou melhor, o Fluminense queria uma renovação maior e ele queria uma renovação menor, desculpa, falei errado. Ele queria uma renovação de 2 anos, o Fluminense queria uma renovação de pelo menos 5 anos com o atleta. Só que o atleta não quis. Por quê? Porque ele não vinha tendo oportunidade no profissional, o Fluminense contratando muito atacante, e aí os representantes dele acharam que poderia não ser bom ele ficar preso ao Fluminense. Então não fizeram a celebração de um contrato longo, fizeram a celebração de um contrato curto em janeiro. E aí eu falei, olha, se o Fluminense atender a necessidade dos representantes dele, eles estão dispostos a fazer um contrato mais longo que proteja o Fluminense. E agora foi o que aconteceu, galera. O Fluminense deu um aumento de salário legal para ele, para o garoto, apresentou um plano de carreira para o garoto e, com isso, os empresários dele toparam fazer um contrato até dezembro de 2029, ou seja, um contrato de 5 anos com o atleta. No final, sai todo mundo ganhando. Se ele for vendido para a Europa, o Fluminense vai ganhar um excelente dinheiro por essa negociação. Então, tá aí o Cauã Elias ficando no Fluminense. Essa é uma informaçãozinha de bastidor desse caso que eu queria trazer para vocês, que eu já tinha trazido antes, né? Enfim, então, para vocês aí, essa informação importante. Vamos falar aqui agora sobre um jogador, rapaz, que deu muito azar na vida, foi revelado pelo Fluminense, tá? A gente vai falar desse rapaz aí, ó, o Lene, né? Tá aí ele aí, ó, deu uma entrevista para o GE, o Lene tá aí embaixo, ó, ele deu uma entrevista para o GE. Hoje o Lene mora nos Estados Unidos, né? Ele tem uma empresa de aluguel de carros, tá morando lá nos Estados Unidos da América, tá aí ele atrás com Hollywood aparecendo aí. E ele deu uma entrevista, até posso dizer, bombástica para o GE, tá? Uma entrevista bombástica para o GE. Eu vou resumir aqui basicamente a entrevista. Na entrevista ele critica não só os dirigentes do Fluminense, no período que lá esteve, como ele critica também
duramente o técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Faz críticas muito pesadas ao Vanderlei Luxemburgo quando o Luxemburgo esteve lá, quando ele esteve lá no Palmeiras com o Luxemburgo, tá? E aí ele explica isso daí, tá? Direitinho, fala da crise que ele viveu, que ele estava vivendo quando foi para os Estados Unidos e das coisas, como é que elas aconteceram para ele lá nos Estados Unidos. Porque a vida dele lá, ele estava vivendo o sonho americano, né? E agora lá nos Estados Unidos ele está muito bem, né? Está muito bem nos Estados Unidos com a empresa que ele abriu lá. Então, assim, e foi por acaso que ele abriu a empresa nos Estados Unidos, porque ele disse que ele foi para lá, ficou preso lá por causa da pandemia, e aí foi e resolveu abrir uma empresa. Falou que perdeu muita grana, enfim. Mas a principal crítica ao Fluminense, ele diz que quando ele subiu das categorias de base profissional, o clube não tinha o que tem hoje, né? Que é uma transição, né? Para que o atleta da base chegue no profissional sabendo tudo que envolve o profissional, né? Tendo um apoio psicológico, coisas do gênero. E no Fluminense ele não teve isso naquela época, que hoje ele teria, não teve naquela época. E ele critica também os dirigentes do Fluminense pela venda dele. Ele fala que ele foi vendido muito barato, né? E que ele dá o exemplo do Flamengo, que vende muito melhor, enfim. Diz que o Fluminense vende mal, faz uma crítica ao Fluminense. Já no Palmeiras, ele critica uma fala do Vanderlei Luxemburgo, que publicamente disse que ele era garoto criado por vó. E ele achou aquilo um desrespeito com ele, né? Principalmente desmerecendo os avós que o criaram realmente. E ele disse que ele foi um babaca. Fala isso na entrevista para o GE. Ou seja, por mais que ele diga que não tem mágoas, ele demonstra ter mágoas aí do Vanderlei Luxemburgo e, de certa forma, reclama um pouco da sua transição na base do Fluminense. A verdade é que o Lene ele teve muitos problemas no joelho, né? Foram 4 cirurgias no joelho. Isso aí também, galera, querendo ou não, isso daí impacta e muito, né, no desenvolvimento do atleta. Tu via que ele tinha talento, mas outras coisas acabaram atrapalhando ele. Então, isso aí foi a entrevista do Lene aí, quem quiser ver, tá lá no GE, tá? E agora vamos lá, sobre uma notícia muito importante para vocês aí, né? Hoje tem muita notícia importante, e a notícia importante que a gente está trazendo para vocês é essa daí, ó. Proposta de reajuste não agrada e Fluminense pode mudar de patrocinador master, tá? Galera, todo mundo sabe que o Fluminense tem negociado com a Superbet e que está praticamente certa aí a Superbet assumir aí a camisa do Fluminense, tá? Então, ontem o GE trouxe uma notícia importante. Eu não vou ler a notícia inteira porque ela é grande, mas eu vou resumir para vocês. Quem quiser ler ela na íntegra, pode ir lá no portal do GE. Eu estou aqui aberto com Terra, mas o GE que trouxe a notícia, embora esteja aqui no Terra. Dá um pulinho lá para vocês poderem ter uma informação melhor, né, sobre a matéria. Quem quiser ler a matéria inteira. Quem não quiser ler a matéria inteira, o resumo é o seguinte. A Betano fez uma contraproposta para o Fluminense não é contraproposta, a Betano não viu a proposta da Superbet, mas a Betano fez uma proposta, né, de emenda ao contrato dela com aumento dos valores de patrocínio ao Fluminense. A proposta foi apresentada ao presidente Mário Bittencourt, porque o Mário Bittencourt levou a Betano a informação de que a Superbet queria fechar com o Fluminense, mas não apresentou números do novo contrato, tá? Apenas pediu a Betano para que a Betano apresentasse uma oferta, uma proposta de aumento dos valores, porque é um direito da Betano contratual, quando uma outra empresa aparece, dela apresentar uma contraproposta para o valor que a empresa está apresentando. Então, o Mário deu essa possibilidade que está prevista no contrato para que a Betano apresentasse, né, os valores que ela teria para um possível aumento do patrocínio. Pois bem, o que a Betano apresentou não representa nem 2/3 do que a Superbet apresentou ao Fluminense. Então, qual vai ser o próximo passo do Mário agora? O Mário agora vai apresentar os números reais que a Superbet trouxe. Vai apresentar os números reais. E vai dar uma última oportunidade para a Betano. Se a Betano não apresentar um valor compatível ou maior do que o da Superbet, não tem negócio com a Betano. A Superbet vai entrar, vai pagar a multa rescisória com a Betano e vai assumir o Fluminense. Então, essa é uma informação do GE, que o GE trouxe para vocês saberem. Então, falta muito pouco para o Fluminense definir
essa questão do seu patrocinador master. Beleza? Vamos então para a nossa última notícia do dia. Notícia importante aí, ó. Também está aí no Netflix, mas é uma notícia do GE. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi indagado, né, sobre reforços. Se o Fluminense ainda pretende esse ano gastar com mais reforços. E a resposta do Mário foi essa daqui, ó. As receitas do ano passado foram grandes em razão do título da Libertadores. Este ano, para repetir, a gente vai precisar de um desempenho esportivo muito alto. E a gente espera que isso aconteça. Mas não estamos trabalhando com uma expectativa fora da nossa realidade. Ou seja, ele não respondeu se vai contratar, né, jogador, mas deixou claro que hoje o Fluminense está no limite. Tanto é que ele dá uma outra resposta que é o seguinte, ó, a gente não vai se afastar dos nossos pilares de gestão, especialmente em relação à reconstrução financeira do clube. O título da Libertadores vem sedimentar isso. É ter responsabilidade para fazer bons times sem explodir as contas do clube. Ou seja, mais uma vez, o Mário ele assume aqui que ele tem preocupação com os gastos, né? E que ele fez gastos já suficientes, né? Então, muito provavelmente, o Mário não irá fazer novas contratações, tá, gente? Há um entendimento no Fluminense que o Thiago Silva seria a cereja do bolo. Vindo o Thiago Silva, o Fluminense não irá ao mercado buscar mais jogadores. Então, essa informação é importante. Na entrevista, ele ficou meio que pisando em ovos, mas deixou claro que tem a preocupação com a questão dos custos. E a gente sabe que a única contratação que o Fluminense busca para a temporada ainda é um zagueiro e o Thiago Silva é o cara. Então, importante informação para vocês ficarem cientes aí dessa situação. Esse foi o Giro Resenha de hoje, galera. Eu queria pedir a vocês, né? Hoje a gente vai fazer um react do jogo do futebol feminino, tá? A gente vai transmitir ao vivo aqui, sem imagens, obviamente, só narração, né? Fluminense e São Paulo, tá? Pelo Campeonato Brasileiro Feminino. É o react resenha. A gente vai estar aqui narrando o jogo e também comentando o jogo do Fluminense contra o São Paulo, né? Então, vocês que estiverem no ônibus, estiverem no trabalho, não puderem ver o jogo, nós faremos a transmissão do jogo para vocês aqui no canal, né? A gente não vai todo o jogo do feminino fazer essa transmissão, mas sempre que for possível a gente vai fazer aqui a transmissão ao vivo dos jogos. Então, estaremos aqui às 18h30, meia hora antes do início da partida, para trazer para vocês, né, um pouco do jogo Fluminense-São Paulo. Esperamos aí que vocês cheguem juntos. Vamos dar moral para as meninas. Quem puder ir ao jogo hoje, o jogo é na Ilha do Governador, às 19 horas, né? E o ingresso R$10. É isso aí, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, dê essa moral pra gente. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Valeu.